Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo ok? ¿Todo perfecto? Hoy tenemos más una clase de clínica, onde vamos a charlar a respeito de um tema muito, pero muito importante, que é a respeito do abdômen agudo. Por que é tão importante? Porque abdômen agudo é basicamente qualquer dolor abdominal em um paciente previamente sano. Esse dolor deve ter algumas características, ou seja, deve ser muito intenso e deve fazer com que o paciente vá à la consulta por conta disso. Então, lo que nós vamos ver hoje é abdômen agudo. Vamos aprender a classificar, que temos o abdômen agudo quirúrgico, médico e o que vai quedar em observação, ou seja, vamos deixar aí tranque na sala de observação do hóspede. E também vamos aprender quais são as principais patologias de acordo às esferas de idade, ou seja, de acordo, por exemplo, hasta os 16 anos, 20 anos, adultos jovens e depois maiores de 50 anos, quais são as patologias mais frequentes. Vamos compartilhar o power e aí vamos a começar com abdômen agudo. Qual é o ponto fundamental de abdômen agudo? É um dolor que empieza em um paciente previamente sano, ou seja, não deve haver nenhuma patologia por detrás, por exemplo, nenhuma hepatopatia, nada. O paciente deve ser previamente sano. Isso é abdômen agudo. O abdômen agudo, como já hablamos antes, pode ser um abdômen agudo médico, quirúrgico ou hasta mesmo em observação. Qual é a diferença? É que se nós não tratamos de diagnosticar se é um abdômen médico ou se é um abdômen quirúrgico, nós estamos com um paciente que parece uma bomba reloj, porque a qualquer momento pode dar alguma complicação de esse abdômen agudo e então o paciente pode morrer por conta de uma pavadita aí que nós não hicimos bem a anamnese e não hicimos bem o diagnóstico de nosso paciente. Então, abdômen agudo, nós vamos aprender basicamente a classificar, ver as causas mais frequentes e como tratamos. ¿Sí? Não há muita volta que fazer, é um tema bem sencillo, pero nós sí ou sí devemos saber, porque, por exemplo, vamos estar de guarda aí alguma noite, algum dia, e por aí pode vir um paciente, por exemplo, com apendicite e pode passar de largo, ¿sí? Pero vamos ver agora o que é o abdômen agudo, qual é sua definição. O abdômen agudo é qualquer quadro clínico cujo el síntoma primordial é o dolor abdominal, ou seja, o paciente vem à consulta, estamos aí, tranque, palanque, vem o paciente à consulta com muito dolor abdominal. De presentação aguda, ou seja, generalmente, nós temos um paciente aí que cursa com esse dolor, ou nas primeiras horas aparece aí por as primeiras 6 horas, ou até mesmo depois de 6 horas se aguenta todo esse tempo. Qual é o ponto? Então, o dolor é o ponto clave, é o motivo de consulta de nosso paciente. E pode haver outra sintomatologia ou não haver, mas generalmente está acompanhado, además desse dolor, alguma outra sintomatologia, como náuseas, vômitos, anorexia. Mas o mais importante acá é que abdômen agudo nos refere basicamente ao paciente que teve o motivo de consulta dolor abdominal agudo e nunca teve mais nada, ou seja, é previamente sano. Como que nós vamos classificar o abdômen agudo? Depois disso, vamos ver de novo. A classificação básica do abdômen agudo é basicamente um abdômen agudo médico, um abdômen agudo quirúrgico e um abdômen agudo em observação. Qual é a diferença desses três tipos? O médico, o paciente, obviamente, não vai à cirurgia. O quirúrgico, o paciente deve ir à cirurgia para sanar essa enfermidade, essa afectação. E em observação é aquele paciente que nós não conseguimos, por exemplo, encaixar nem no abdômen agudo quirúrgico ou nem no abdômen agudo médico. Deixamos em observação para ver como evoluciona, ou seja, traz signos e sintomas muito superficiais, não são tão graves de afectação fisiológica. Então, nós deixamos aí de lado solamente em observação. Muito importante saber quando temos um diagnóstico de abdômen agudo quirúrgico. Por quê? Se nós, por exemplo, temos uma apendicite aguda, se esperamos e deixamos esse paciente aí, tranque, obviamente que a apendicite tarda algumas horas. Mas se nós estamos ante um paciente de apendicite aguda, que é uma causa de abdômen agudo, e deixamos passar as horas e não nos damos conta que esse paciente tem apendicite aguda e que é tratamento quirúrgico, nós podemos fazer com que essa apendicite evolucione a uma gangrena, perfuração e então pode ser uma peritonite. E aí sim,
Estamos diante de um paciente muito grave. Esse paciente, obviamente, que morrer por apendicite é raro, mas pode morrer na pior das hipóteses. Mas, basicamente, quando vamos falar da clínica de cada um destes, é bem fácil de memorizar. ¿Sí? Imaginamos o seguinte: o paciente com abdômen agudo médico vem generalmente com um dolor que não é tão forte, ou seja, não é tão intenso, ou hasta mesmo pode ser intenso, pero ojo en eso, no tiene generalmente afectaciones en sus signos vitales, como por ejemplo no viene con hipotensión, la taquipnea, por ejemplo, mayor de 35, taquicardia mayor de 140, 150, entonces generalmente el abdomen agudo médico, que suele ser, que no necesita cirugía, suele ser aquele paciente que vem com um aspecto sano, não tem uma cara muito feia, tá? A vezes pensamos que pode estar dissimulando e muitas das vezes o dolor é menos intenso, ¿sí? Em cambio, o abdômen agudo quirúrgico, qual é a diferença? É que agarramos o paciente com abdômen agudo médico e multiplicamos por 10 todos os signos e sintomas. Por exemplo, o paciente vino com el vientre en tabla. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vamos a hacer la palpación, el vientre está totalmente contraído, o sea, el abdomen está totalmente contraído. Eso quiere decir que estamos teniendo una reacción peritoneal por cuenta de una injuria adentro de la cavidad abdominal, o sea, alguna inflamación, alguna infección que está ocasionando ahí, que generó una peritonitis, que generó un reflejo peritoneal. Qual é o ponto? O abdômen agudo quirúrgico vem com muito dolor, o aspecto não é do paciente assim, da face do paciente não é aspecto sano, vem generalmente haciendo cara feia, ou seja, a face, tem uma face assim bem descompensada, pode vir também com leucocitoses, Bloomberg positivo, então todo vai depender da causa, pero o ponto mais importante é que é muito importante saber diferenciar quando estamos diante de um paciente de abdômen médico ou quirúrgico. El abdomen agudo en observación es aquel paciente que no encaja ni en el quirúrgico ni en el médico, o sea, sus signos y síntomas son muy superficiales y un ejemplo de abdomen agudo en observación es, por ejemplo, aquel paciente que viene con una gastroenteritis. No nos damos cuenta que es una gastroenteritis y ahí está con mucho dolor abdominal hace poco tiempo, náuseas, vómitos y derrama un poquito ahí en observación para después darle alta. Pero basicamente são esses três tipos de abdômen agudo que nós sí ou sí devemos classificar. Já vamos ver quais são as causas de cada um. Pero vamos introduzir o tema de esta maneira. Classificações. Já hablamos de uma classificação, ¿sí? Que é a classificação a partir da clínica médica, que aí temos abdômen agudo quirúrgico, médico ou em observação, classificação fisiopatológica. Qual é a classificação fisiopatológica? A classificação fisiopatológica é quando nós vamos falar se o abdômen agudo, por exemplo, é inflamatório, se é por obstrução mecânica, se é por isquemia ou também se é traumático. E por distensão das vísceras, das superfícies viscerais, como, por exemplo, o dolor ocasionado quando temos uma hepatomegalia. Então, fisiopatologia é o mecanismo que produz, já vamos ver isso, e a topográfica é basicamente dizer se é um abdômen agudo de origem intraabdominal ou extraabdominal. Por que pode ser intra ou extraabdominal? Porque muitas das vezes, por exemplo, pneumonias em bases pulmonares, ou até mesmo o infarto agudo do miocárdio, se nós nos acordamos fundamentalmente dessas duas patologias, são patologias que são, por exemplo, a pneumonia de bases pulmonares pode dar dolor abdominal, sim, pode dar. E, em câmbio, o infarto, por ser uma víscera, pode dar um dolor visceral que se pode irradiar, por exemplo, para o hipogástrio. Por isso que, se nós nos ponemos a recordar o que já tivemos, ou seja, o que já estudamos, por exemplo, o paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, pero nós a quem vamos sospechar que tem um infarto agudo do miocárdio? A los pacientes que generalmente são dislipidêmicos, diabéticos, obesos, os pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular, esses pacientes que podem ser, que têm um risco incrementado para enfermidades cardiovasculares e que vêm com um dolor em hipogástrio, muitas das vezes essa suele ser a única sintomatologia que o paciente tem e está infartando.
Por isso que, a los pacientes com 60 anos, 50 anos ou mais, homens, generalmente, quando vêm com um dolor em hipogástrio ou hemiabdômen superior, nós lo que vamos fazer, sim, lo que vamos fazer nesses pacientes homens é fundamentalmente fazer um eletrocardiograma, buscando se há alterações. Por quê? É muito importante saber isso. Eu, quando estava acá, acompanhando acá em minha cidade, se já passei por uma vez que vi um homem, generalmente 55 anos, 60 anos, estava infartando e tinha um dolor em hipogástrio. Não tinha mais nada de clínica, solamente um dolor em hipogástrio. Vindo assim, me duele acá na boca do estômago. E era esse o motivo de consulta do paciente. Então, rapidamente foi feito um eletrocardiograma e foi diagnosticado o paciente com um síndrome coronário agudo com supra-ST. Então, ojo nesses pacientes com um abdômen agudo extraabdominal, porque ojo que pode ser um infarto. Pero basicamente vamos classificar assim: por la clínica, fisiopatologia e topográfica. Classificação topográfica. Epidemiologia. Quando nós vamos falar de abdômen agudo, ¿sí? O dolor abdominal é a causa mais frequente de consulta quirúrgica em la urgência e quase 100% de los quadros quirúrgicos são quadros quirúrgicos, o dolor abdominal está presente. O que eu quero dizer com isso? Que o paciente generalmente consulta por el dolor e muitas das vezes esses casos de dolor que não cessam são abdômenes agudos quirúrgicos. O que eu estava falando antes, a respeito de las causas, por que nós vamos classificar as causas a partir de idade? Porque basicamente não é o mesmo, não é o mesmo diagnóstico presuntivo que nós vamos atender a um paciente adulto jovem que um paciente maior de 50 anos de idade. Por exemplo, as causas em menores de 50 anos de idade, ou seja, adultos jovens, a causa mais frequente generalmente é a apendicitis. Em cambio, a causa mais frequente em los pacientes maiores de 50 anos é a colecistitis. Por isso que é importante saber em los pacientes menores de 50 anos e em los maiores. Isso está fundamentalmente relacionado à fisiopatogenia e etiopatogenia desses dois tipos etiológicos. Pero basicamente, sí ou sí, em menores de 50 anos, nós vamos atender o inespecífico, pero nesse caso nem vamos entrar acá, pero apendicitis, colecistitis, obstrução intestinal e, por último, pancreatites. E, em cambio, em los maiores de 50 anos, a causa mais frequente vai ser colecistitis, que é a inflamação da vesícula, depois vem apendicitis e depois obstrução intestinal. Por último, pancreatites. Por que é importante saber isso? Porque se estamos diante de um paciente, estamos aí de guarda, sentadito, tomando um mate, vem um paciente maior de 50 anos, nós generalmente não vamos a ir à apendicitis, vamos a ir a outra causa de abdômen agudo. Em cambio, se vem um paciente adulto jovem, está com muito dolor abdominal, tem signo de Blumberg, o dolor abdominal que migrou hacia fossa ilíaca direita, Blumberg positivo, ojo, porque pode ser uma apendicite, já tem quase toda a cara de apendicites, además da epidemiologia, da idade. Então, é um pouquinho distinto, sim, e temos que abrir o ojo por conta disso. Agora vamos às causas propriamente ditas. As causas podem ser extraabdominais, como já falamos, essa é a classificação topográfica, e intraabdominais. Extraabdominais, temos que saber por lo menos 5. ¿Sí? Generalmente, pergunta por lo menos, decime algumas causas de dolor de abdômen agudo de causa extraabdominal. ¿Por que nós vamos falar? ¿Por que então é um dolor, um abdômen agudo? Porque se nós pensamos em la definição de abdômen agudo é qualquer dolor abdominal que hace o paciente que vai consultar previamente, ou seja, que está previamente, esse paciente está previamente sano. Causa extraabdominal que pode dar dolor abdominal agudo é, por exemplo, pneumonia basal, como já havíamos dito, o infarto pulmonar, infarto miocárdio e pericardites. Saber essas 4 já está bem. Outras causas, por exemplo, processos metabólicos, suelen, por aí, pode perguntar, cetoacidose diabética e uremia. Uremia causa uma afectação bem característica, por isso que duele muito, fundamentalmente nas serosas, destrui a serosa, então se duele muito.
Y procesos hematológicos es la leucemia aguda. Sabendo 4 ou 5 de extraabdominal já é suficiente. Eu memorizaria o seguinte, que são os mais assim llamativos importantes. Seria, por exemplo, um infarto pulmonar, um infarto agudo do miocárdio, la neumonia basal e cetoacidose diabética. Eu memorizaria estes para o horário, para o final, porque já suele ser suficiente. Todos esses vão causar, então, esse dolor abdominal agudo que o paciente vá fazer com que o paciente consulte. Para não fazer tanta vuelta, ¿sí? Lo que nós sí o sí devemos saber, lo básico da fisiopatologia. Por exemplo, o abdômen agudo pode ser inflamatório, por uma obstrução mecânica, por isquemia, por trauma ou hasta mesmo por distensão de superfícies viscerais. Cada um destes vai ter sua característica clínica. Como, por exemplo, o abdômen de tipo inflamatório, generalmente o paciente tem um dolor somático, ou seja, qual é a diferença do dolor somático e do visceral? O somático generalmente é um dolor mais localizado. O paciente, muitas das vezes, quando tem um abdômen agudo inflamatório, está imóvel. O peritoneo suele se sensibilizar, então vai ter reação peritoneal. O que eu quero dizer com isso? Vai ter abdômen em tabla e os agentes causales de um abdômen inflamatório é basicamente quando temos uma inflamação do peritoneo. Quando ocorre essa inflamação? Quando, por exemplo, temos ou uma apendicite aguda, ou quando temos alguma perfuração de víscera hueca que derrama todo o seu conteúdo aí no peritoneo. Por exemplo, perfuração de intestinal, trauma intestinal que pode, por exemplo, um cutilhaço. Também temos quando há perfuração do estômago. Então, todo isso que perfora e que derrama seu conteúdo no peritoneo, que antes o peritoneo o peritoneo tem que ser todo estéril, derrama seu conteúdo, vai causar uma reação inflamatória, o peritoneo parietal se trava, ou seja, se contrai como um mecanismo de defesa, e então esse vai ser o abdômen agudo inflamatório. Por exemplo, outro exemplo também que não podemos olvidar, uma inflamação de um apêndice, ¿sí? Ou seja, apendicite aguda, quando perfora, tem toda a sua secreção, todo o seu pus, seu conteúdo secretado hacia o peritoneo e vai generar uma reação peritoneal por conta dessa inflamação. Abdômen agudo por obstrução mecânica. O dolor é mais visceral. Generalmente, o paciente tem reação vagal. E quais são as causas? Quando vamos falar de obstrução mecânica, aí temos que ver se a obstrução é, por exemplo, intestinal, se é biliar, como podemos ver acá, intestinal, se é biliar ou hasta mesmo se é uma obstrução urinária. Por que eu hablo obstrução urinária no abdômen agudo? Nós acá em gastro, não é que solamente vamos ver gastro. Vamos enfocar em gastro, mas temos que nos acordar que o sistema urinário, os riñones, uréteres e vejiga, fundamentalmente, e uma porção da uretra, está intraabdominal, fundamentalmente riñones e uréteres. Qual é o ponto? Quando temos, por exemplo, uma nefrolitíasis, que esse lito passou ao uréter e está ocasionando uma obstrução que pode, obviamente, depois, com o acúmulo de la urina, flujo retrógrado, causar uma hidronefrosis. O que nós temos que sí ou sí nos acordar que os pacientes com cólicos renais, que é aquele lito que estava no riñón, descendeu e agora está no uréter, os cólicos renais são uma causa frequente de abdômen agudo. Por quê? Porque o abdômen agudo é todo o dolor generado no paciente previamente sano. O cólico renal não disse, o lito renal não disse quando vai descender, simplesmente agarra, descende e aí ele genera todo um dolor lumbar. Generalmente esse dolor del cólico renal é característico, que é um dolor que empieza na região lumbar e vai generalmente a la região, corre, assim por dizer, a la região interna do músculo, então é bem característico e tem punho percussão positivo. O dolor del cólico renal, generalmente o paciente não queda imóvel, o paciente não consegue adoptar uma posição adequada para cessar o dolor e generalmente esse dolor del cólico renal generalmente só procede com analgésico, ¿sí? Isso é muito importante. Por isso que quando nós vamos falar de abdômen agudo
por una obstrucción mecánica, sí o sí no podemos nos olvidar, además de obstrucción en el trato digestivo, como estamos estudiando ahora en esa era, tenemos que sí o sí nos acordar del cólico renal, porque es una causa frecuente de abdomen agudo, de consulta. El abdomen agudo isquémico, ¿sí? Generalmente, como su propio nombre dice, si es isquémico, tenemos obstrucción de alguna arteria. ¿Cuáles son las causas del abdomen agudo isquémico? Son básicamente tres situaciones que nosotros tenemos que saber. Una es cuando tenemos una oclusión mesentérica. La otra es cuando tenemos, por ejemplo, acá una torsión de un naso intestinal. Y la otra es, por ejemplo, cualquier otra torsión de algún órgano, por ejemplo, intraabdominal, como es el ejemplo del ovario y de la trompa. Son dos anexos ginecológicos que pueden generar torsiones y ahí pueden generar mucho dolor, generalmente en el piso abdominal, o sea, en abdomen inferior. ¿Cuál es el punto entonces? Cuando tenemos inflamatorio, es la inflamación, generalmente perforaciones o hasta mismo una apendicitis perforada. Obstrucción mecânica, acordar de obstrucción biliar, cólico renal y también obstrucción intestinal. Isquémico, cuando tenemos torsión de vasos que generan isquemia, como por ejemplo vúbulos, hérnias estranguladas. Acá también tenemos la torsión del ovário. El traumático puede ser abierto o cerrado. La forma más sencilla de decir que es un trauma abierto o cerrado. Cerrado es básicamente cuando no tenemos perforación del peritoneo o del abdomen. Y abierto quiere decir o que fue un tiro de bala o un cuchillazo ahí que abrió el peritoneo. Hasta mismo puede ser evisceración, o sea, las vísceras pueden salir afuera. O sea, el traumático es básicamente cerrado o abierto. Ejemplos de cerrado, para no quedar así tan vago. Es básicamente cerrado, puede ser cuando los pacientes van de alto, si chocan contra un camión, y entonces esa velocidad hace con que las vísceras, fundamentalmente el riñón y el vaso, puede generar un trauma cerrado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se choca, ¿sí? Un camión acá, no sé, vamos acá, un camión, ¿sí? Viene el auto, que es bien más chiquito. Déjame ver qué puede ser un auto. ¿Sí? Vamos a imaginar, ese es un auto, una van puede ser, y ese es un camión. Viene el auto, da de frente con el camión, por ejemplo, vamos suponer que está 90, 100 km por hora, da de frente. Esa velocidad que estaba 100 km por hora, el paciente viajando, se baja a cero. Y cuando se baja tan intenso y tan rápido, los órganos macizos frecuentemente se chocan contra la pared abdominal y se rompen o causan traumas cerrados, como por ejemplo, una cosa frecuente de ocasionar es el vaso romper. ¿Sí? Cuando hay un choque muy intenso, el paciente puede morir de choque hipovolémico, o hasta mismo el riñón, en esos casos, cuando tenemos un trauma cerrado, el riñón chocó contra la pared abdominal y generó un hematoma o algún desgarro renal. Son las causas traumáticas más frecuentes que pueden pasar. También el hígado puede lacerar y generar hematomas. Pero básicamente, nosotros acá, cuando estamos hablando de traumático, tenemos que saber que en abdomen agudo hay traumático cerrado y abierto. Abierto es cuchillazo y tiro, bala. Y cerrado es por aceleración o desaceleración. Distensión de vísceras é quando há distensão de alguma víscera. Por exemplo, quando temos uma insuficiência cardíaca congestiva. O que passa? Temos um fluxo retrógrado, sim? Insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência cardíaca direita. Fluxo retrógrado empieza a acumular a sangue, dilata o hígado, porque se acumula sangue dentro do hígado, e então essa dilatação hace com que esse acúmulo de sangue no hígado hace com que o hígado se dilate, e então, como na cápsula de Gleason que rodeia o hígado está toda a inervação sensitiva, hace com que duela esse hígado e então genera um abdômen agudo por conta de uma insuficiência cardíaca. Outra causa, hepatitis viral, também por uma hepatomegalia, generalmente aguda, genera um dolor hepático, ou seja, um dolor generalmente ubicado em hipocondro direito. Pero básicamente, nosotros acá en gastro, nosotros vamos a nos fijar fundamentalmente, tenemos que saber cuáles son los tipos y sus características, pero sí o sí es importante saber el inflamatorio, la obstrucción mecánica y el isquémico. Esses tres, cuando vamos a decir a un docente, a lo que sea, no podemos nos olvidar
inflamatório, obstrução mecânica e isquêmico são as causas mais frequentes de abdômen agudo, sim, de dor abdominal agudo. Depois disso, vamos ao próximo power. Então, nós sospechamos síndrome de abdômen agudo, ou seja, dor abdominal agudo. Sospechamos de um ninho que vem com dor abdominal agudo por invaginação intestinal. O que causa a invaginação intestinal? É quando uma parte do intestino se mete dentro de outra. Isso vai generar compromisso fundamentalmente vascular, então se vai generar um dolor abdominal agudo. A quem vamos sospechar invaginação intestinal? A los niños menores de 4 anos. A apendicite sospechamos em adultos jovens, úlcera perforada e pancreatites, generalmente homens de 20 a 40 anos. A parte de úlcera perforada vamos ver depois, ou seja, ao fim da classe. A parte de pancreatites já vimos em uma outra classe. Embaraço ectópico anexites, obviamente que não vamos pensar em nome, sim? Vamos pensar em mulheres em idade reprodutiva e colecistites e coledocolitiases, generalmente afectações biliares, sim? Biliares, mulheres. Acuérdense de mulheres gorditas maiores de 35, 40 anos e multíparas, ou que utilizam anticonceptivos orais, sim? Basicamente isso. Vamos sospechar de abdômen agudo nesses pacientes, fundamentalmente nessas características e essas enfermidades. São as causas mais frequentes de abdômen agudo. Então, mulheres, sim? Bueno, essa é uma forma mais fácil de memorizar. E outra forma também que queda bem sencilla para memorizar, bater aquele negócio, sim, aí então. Outra forma bem sencilla é a mnemotécnica cirurgia. Sim, causas frequentes de abdômen agudo. Cirurgia. Gravem essa mnemotécnica, é muito sencillo. Cirurgia. C de colecistites e colanquites. I, isquemia intestinal. R, renales, litiasis, pielonefrites, cistites, úlcera gástrica. Sim, úlcera gástrica muito importante. Ginecológicas, enfermidade pélvica inflamatória, embaraço ectópico e torção ovárica, torção dos anexos, obstrução intestinal e apendicites. Essas são as causas mais frequentes de abdômen agudo. Eu tenho certeza que se em um oral ou em algum exame te pergunta isso, eu tenho certeza que com essa mnemotécnica te vai salvar o tema. Sim, cirurgia. Sabendo a mnemotécnica, já se pressupõem as causas e aí já nos hace pensar que nosso paciente pode ter. Pero basicamente, o paciente, sim, agora vamos à clínica, pero vamos só repassar uma cosita. Como nós podemos ver hasta agora, o abdômen agudo é basicamente um dolor abdominal. Obviamente que sim ou sim vão ver se é quirúrgico, médico ou em observação, e o ponto mais importante é decidir se é quirúrgico ou não quirúrgico. Generalmente, não é lei, os pacientes que cursam com dolor abdominal maior de 6 horas de evolução e que não melhoram, que têm seus signos vitais alterados, que todavia estão empeorando, generalmente é um abdômen agudo quirúrgico. Abdômen agudo quirúrgico. Há que gravar isso porque é sumamente importante. Se não melhorou logo das 6 horas, provavelmente é um abdômen agudo quirúrgico. Clínica. De novo, com a bomba reloj. ¿Sí? La clínica é sumamente importante. E a palavra mágica, a clínica depende da causa. Não é no mesmo um paciente que tem esquema intestinal, uma adenites mesentérica, que um paciente tem uma apendicite. Não é a mesma. Por isso que, quando chega o paciente, estamos aí tomando o mate, acordando, já que estão falando aí de tomar o mate, vamos tomar água e vamos seguir com a classe. Sim, aproveitando isso, vamos imaginar juntos. Estamos aí e vem um paciente com apendicites aguda. Não sabemos o que é apendicites, mas vino o paciente com dor abdominal. Sim? Digo apendicites porque é o mais fácil, o mais frequente que nós vamos encontrar. Mas pode ser outra patologia. Nesse caso, vamos utilizar o apendicites. Ver o paciente, a primeira coisa que nós vamos fazer é valorar a gravidade do paciente. Por quê? Não é o mesmo que eu tenha um paciente hemodinamicamente estável, que está charlando um Glasgow de 15 comigo, ou seja, está charlando bem, está orientado em tempo e espaço, que um paciente que está totalmente desorientado, inestável hemodinamicamente e com um dolor que os pacientes, os familiares referem que começou com dolor abdominal agudo. Isso não é a mesma coisa. Por quê? Esse paciente que está hablando pavada, que não está bem,
hemodinamicamente inestable puede estar teniendo una sepsis, obviamente que depende de la causa, o un shock hipovolémico. Pero nosotros tenemos que nos atentar a todo a respeito desse paciente. Vamos mirar de la cabeça a los pies e el culo também do paciente. Por quê? Temos que valorar a gravidade, se é leve, moderado ou grave. Obviamente que isso não está nas guias, mas temos que sim ou sim ter na cabeça que um paciente grave, temos que abrir 50 ojos em cima, deixar os olhos assim bem encendidos, e um paciente leve, generalmente, pode ser ou médico ou em observação. Valorar a gravidade do paciente. Paciente, se está estabilizado, aí sim vamos fazer a anamnese. Por que vamos fazer nesse ordem? Ojo, se o paciente está com uma perfuração intestinal, ou se, por exemplo, a paciente vem com um embaraço ectópico roto, provavelmente essa paciente com embaraço ectópico roto tem um sangrado muito importante e provavelmente pode morrer em poucas horas, ou até mesmo em minutos, dependendo do caso. Em câmbio, o paciente que tem está aí com uma gastroenterite pode quedar aí 6, 7 horas, que não vale passar nada. Por isso que é muito importante averiguar se o paciente está estabilizado ou não estabilizado e também se está orientado em tempo e espaço. Anamneses. Vamos perguntar a respeito do dolor abdominal, que nós vamos fazer toda a lista, ou seja, antiguidade, localização, irradiação, característica, intensidade, quando que melhora, quando que empeora, frequência, duração e associação com outros sintomas. Basicamente, então, fazer toda a anamnese do dolor abdominal, signos e sintomas acompanhantes, náuseas, vômitos, diarreia, o que seja, alterações no hábito intestinal, fiebre, muito importante, muito não, o espanhol hoje está feio, mas é muito importante averiguar se há fiebre, se há signos de choque ou se há sintomas ginecológicos ou urológicos. Por que é importante evaluar se há fiebre ou signos de choque? Se estamos diante de um paciente que tem, por exemplo, fiebre de 39 graus, paciente tem signos e sintomas de choque, vem falando palavra, não está orientado em tempo e espaço, está hipotenso, está com taquicardia e frequência respiratória elevada, taquipneia, ojo, porque esse paciente pode estar tendo um choque séptico. E, obviamente, que o tratamento devemos saber diagnosticar a causa e enviar a cirurgia desse paciente. Por exemplo, o choque séptico pode ser iniciado por uma perfuração intestinal. Pero quando nós vamos atender uma perfuração intestinal? Por exemplo, ou em um traumatismo aberto ou cerrado, ou também, generalmente aberto, obviamente, ou também podemos ter uma perfuração de víscera hueca, por exemplo, nos casos de úlceras gastrointestinais, ou seja, úlcera perforada. Então, ojo nesse paciente que está inestável e também está com signos de febre e choque, porque esses pacientes têm maior risco de padecer um choque séptico. Exploração física completa. O que eu quero dizer com completa? Se é mulher, vamos ter que fazer o exame ginecológico, tacto rectal, não se pode olvidar, además de toda a inspeção, palpação, auscultação e percussão, sim ou sim, é importante fazer da cabeça a los pés a exploração física, porque nós devemos buscar signos e sintomas que o paciente pode ter. Vocês vão aprender depois, conforme vão seguindo com a facu, vão passando a sexto, por exemplo, o ano que vem em sexto, vocês vão ter, por exemplo, ginecologia, obstetrícia, depois vão ter emergentologia, e tudo isso está relacionado a esse fator acá de abdômen agudo, ou seja, depois, conforme vão passando os próximos passos, em sexto ano, vocês vão ver que tudo isso que estamos falando agora vai servir para sexto. O que eu quero dizer com isso? É importante saber fazer uma anamnese, exploração física e quando vão pedir exames complementares, porque tudo isso vai depender de nossa suspeita clínica. Pero estou de guarda e aí vem um paciente que tem, por exemplo, dor abdominal, dolor lumbar que se irradia hacia la porción interna del músculo, tiene mucho dolor, no para en ninguna posición. ¿Qué eso va a hacer? ¿Qué nosotros vamos a pedir para diagnosticar? ¿O qué nosotros vamos a hacer con ese paciente? Obviamente que dependiendo de los signos y síntomas que tenga un paciente, ¿sí? Nosotros vamos a sospechar cuál es la etiología. Por ejemplo, en ese caso de ese paciente que nosotros estamos ahí de guardia, probablemente es um cólico renal. Em câmbio, se, por exemplo, o paciente vem com dolor em hemiabdômen superior
que é como se uma lança passasse acá, ou um dolor em faixa, ou seja, um dolor que afeta ambos hipocôndrios direito e todo o abdômen superior, e tem desidratação, palidez, tem leucocitose, disminuição de cálcio, nós vamos pensar que esse paciente pode ter uma pancreatite. Então, o abdômen agudo é basicamente para ver se é um abdômen que vai à cirurgia ou que não vai à cirurgia. Essa classe é sumamente importante porque eles fazem muito hincapié em relação quando é quirúrgico, quando não é quirúrgico, quais são as causas do quirúrgico, quais são as causas do médico e quais são as causas extra-abdominais. É assim que se vai perguntar no exame, ¿sí? Ojo nisso. Pero basicamente nós, en el abdômen agudo, temos que basicamente nos acordar que o abdômen agudo é só o dolor. A definição é essa. Obviamente que depende da causa e da afectação general de nosso paciente, pero abdômen agudo é dolor abdominal. Dolor abdominal. Sí, isso é abdômen agudo. Obviamente que clinicamente vai depender da causa. Não é o mesmo uma pancreatite, de uma apendicitis, de uma adenitis mesentérica, de uma enterocolitis, de um Crohn. ¿Sí? No es lo mismo. Y eso es importante tener en cuenta. A la exploración física es muy importante evaluar en la inspección si tiene movilidad el paciente o si está fijo, porque generalmente afectaciones peritoneales, que tienen reacción peritoneal, contractura abdominal tabla, generalmente el paciente queda quieto e inmóvil. En cambio, si el paciente tiene un cólico renal, por ejemplo, ¿sí? Va a quedar así, no consigue adoptar una posición correcta que cese el dolor. É importante evaluar palidez, icterícia, distensão abdominal, palidez ou signo de lenado capilar, fundamentalmente para evaluar se esse paciente pode estar tendo uma perda sanguínea, por exemplo, um choque hipovolêmico, perda de sangue por alguma rotura de algum vaso importante. Icterícia é importante para evaluar se, por exemplo, estamos diante de imagine agora, vem um paciente parecendo uma zanahoria. Eu sei que a zanahoria é naranja, mas imaginem que é muito amarillo. Llega um paciente com dolor em hipocôndrio direito, sí, pero muy amarillo, que está uma icterícia assim, jodida, com os olhos, a esclerótica toda amarilla. Nós vamos pensar que é um cólico renal ou vamos pensar que tem alguma afectação hepatobiliopancreática? Sim, obviamente que se tem icterícia, se tem esses signos aí que nos indicam algum sistema, nós vamos pensar nesse sistema, não vamos diretamente a outra coisa que pode estar concomitante, pero obviamente não vamos enfocar no principal. Então, muito importante evaluar a inspeção da cabeça, dos pés e volver hasta o lano do paciente para evaluar tudo isso. E em gastro, não olvidar do tacto rectal. Tacto rectal sumamente importante em la exploração física. Pongan tacto rectal acá, porque se falta em la hora do exame oral decir tacto rectal, obviamente que está desclassificado. Te invitam a repassar o conteúdo. Seguindo com a auscultação, o importante é ruídos hidroaéreos, ¿sí? Sempre são positivos, generalmente são de 5 a 35 por minuto. Quando estão diminuídos ou ausentes, não sospeita um ilho, acordando que o ilho pode ser mecânico ou pode ser um ilho funcional. A diferença é que funcional tem ruídos hidroaéreos abolidos desde o princípio do funcional, que é quando, por exemplo, o paciente teve uma apendicitis, o intestino se sensibilizou e deixou de funcionar, tem ruídos hidroaéreos abolidos desde o início da afectação. Em cambio, se é uma obstrução por um ilho biliar, que é raro, mas que pode passar por uma fístula, aí, uma pelota, um cálculo biliar hacia o intestino e obstruir, acuérdese que o intestino, para tentar desobstruir acá, vai começar a contrair. Então, o paciente vai referir nas primeiras 8 horas muito dolor cólico, sim, e também refere, nós quando vamos escutar, vamos perceber que os ruídos hidroaéreos estão aumentando, porque nosso corpo é tão perfeito que intenta a desobstruir essa obstrução com as contracções mais fortes. Por isso que o paciente tem cólicos abdominais. Pero, sí ou sí, buscar ruídos hidroaéreos, tacto retal e vaginal, sí ou sí, obviamente que não vamos ser tacto vaginal se é um nome, sí, isso já é óbvio, pero lo importante é a percussão, porque quando estamos em um paciente, sí, que tem neumoperitoneo ou matidez espaçável, que nós temos que pensar? Neumoperitoneo, a primeira coisa que deve sí ou sí venir na cabeça é uma perforação de víscera hueca, porque quando temos uma perforação de qualquer parte,
ou del estômago ou del intestino, esse aire, esse gás que está dentro da víscera hueca passa ao peritônio, porque tem uma pressão negativa, passa ao peritônio, como se fosse o peritônio, assim, agarra o aire e puxa, ¿sí? Le trae assim. Então, quando temos muita distensão abdominal, a percussão tem muito timpanismo, temos que sospechar um neumoperitoneu por perforação de víscera hueca. Sí ou sí, isso é muito, muito importante. O exame complementar, então, nós vamos pedir a todos os pacientes laboratório, sangue e urina, eletrocardiograma, sí ou sí, aos pacientes que sospechamos, por exemplo, homens, que sospechamos que podem ser um infarto agudo do miocárdio, um síndrome coronário agudo, e exames de imagem, que nós vamos pedir radiografia, e na radiografia, quando há perfuração de víscera hueca, vamos ter o aire empurrando o diafragma. Podemos pedir o enema opaco, que é quando nós fazemos um enema com bário, e então se vai colorear todo o intestino grueso, e acá nós podemos ver que há uma porção que está estenótica. Depois, nós também podemos pedir um ataque. O ataque é o melhor que há. Por quê? O ataque nós podemos ver o pâncreas, se há, por exemplo, em uma pancreatite aguda, o grado de necrosis, se há edema, se, por exemplo, temos um lito renal, um lito biliar, se há uma afectação isquêmica, uma perfuração, líquido livre intraabdominal. Gente, o ataque é o melhor que há para nós, para qualquer patologia, para delimitar qual patologia é. Então, quando sospechamos, quando vem o paciente com dor abdominal agudo, nós vamos pedir que sempre laboratório, ¿sí? De acordo a nossa suspeita clínica, e depois, se, por exemplo, sospechamos de uma úlcera perfurada, radiografia de tórax é o suficiente para diagnosticar úlcera perfurada ou alguma víscera hueca perfurada. Enema opaco para averiguar se há obstruções, por exemplo, acá pode estar generando um abdômen agudo por conta de um ilho obstrutivo, e acá pode ser um lito renal, ou seja, uma renolitiase ou uma litiase renal, que pode estar descendendo por el ureter e ocasionando o dolor. Depois, outros, angiotac e laparoscopia. A laparoscopia se deixa generalmente a los pacientes que nós temos dúvidas na hora de diagnóstico. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Eu me olvidei de falar, antes de seguir com a laparoscopia, de la ecografia. La ecografia generalmente se hace a todos os pacientes com dolores, com abdômen agudo. Por quê? Sencilla, rápida, barata. ¿Sí? Sencilla, rápida e barata. Obviamente que é operador dependiente, pero tem muitas características buenas a ecografia. Em la laparoscopia, generalmente se deixa para os pacientes que nós temos sospecha, não conseguimos detectar o diagnóstico, ¿sí? Porque a laparoscopia pode servir tanto para diagnóstico quanto para terapêutico. Ou seja, estamos com suspeita de apendicites, pero o paciente não apresenta a clínica clássica de apendicites, pero casi 100% que as apendicites, nós vamos com a laparoscopia, hacemos o diagnóstico a ver se é uma apendicites e aí já sacamos o apêndice, ou seja, já hacemos a apendicectomia. Então, permite a laparoscopia um diagnóstico preciso, generalmente hasta 90% dos casos de suspeita, nós conseguimos com a laparoscopia ser diagnóstico e tratamento, por isso que, obviamente, é óptimo, pero fazer com que o paciente passe por uma cirurgia na laparoscopia não é tão sencillo, então há que evaluar risco-benefício para nosso paciente. Depois, causas de dor abdominal, causas mais frequentes de abdômen agudo, quirúrgico e de médico. Sí ou sí, esse quadrito é pergunta de exame. Quirúrgico, apendicites aguda, patologias biliares agudas, úlcera gastroduodenal perfurada, pancreatites aguda, enfermidade diverticular complicada, obstrução intestinal, hérnia estrangulada, acidentes vasculares abdominais, divertículo de Meckel e hérnia diafragmática estrangulada. Quantos têm que saber? Sim, porque isso vai ser pergunta seguro de escrito, de oral, de qualquer coisa. Apendicite aguda, sim ou sim, 5 ou 6, muito importante. Médico, abdômen agudo médico, cetoacidose. O que eu quero dizer com médico? Médico é que não vai à cirurgia, sim, já está mais que claro isso. Então, cetoacidose diabética, não vai à cirurgia, causa dolor generalmente difuso do paciente, dolor abdominal, causa, pero não vai à cirurgia. Peritonites bacteriana espontânea, não vai à cirurgia, sim, generalmente se dá em cirrótico. Hepatites, não vai à cirurgia, não tem por que ser, quando o paciente tem uma hepatitis B, por exemplo, ser uma cirurgia.
Gastroenteritis aguda, gastroenterocolitis aguda viral. Não há por que ser uma cirurgia se é um vírus que vai dentro de 7 dias, 10 dias sair do corpo, ou seja, vai ser seu ciclo. Adenitis mesentérica também, que é uma inflamação de los gânglios linfáticos. Folículo de Graf roto, não sei por que cargas d'água se pode esse folículo de Graf roto, esses epônimos. Se esse folículo ovárico roto mais facilmente, ou seja, urgência ginecológica com dor abdominal agudo. Sim. Dismenorreia e infarto. Sim ou sim, hay que saber por lo menos umas 5 ou 6, porque isso vai ser pergunta de exame. Qual é o tratamento do abdômen agudo? Se o paciente tem dor abdominal e choque de início, ou se o paciente tem dor abdominal e choque tardio. Qual é a diferença? Se tem choque já de início, temos que sospechar de aneurisma de aorta roto, embaraço ectópico roto ou infarto visceral. Ou seja, infarto, por exemplo, um vôvulo ou uma aérea estrangulada. Diagnósticos diferenciais, pancreatitis necrohemorrágica. Qual é o ponto? A pancreatitis necrohemorrágica, sí ou sí, é um abdômen agudo, pero ojo, pancreatitis não vai à cirurgia. Solamente vai à cirurgia, a pancreatite, se tem complicações, e depois de 5 a 7 dias vai à cirurgia. Não se hace cirurgia, a pancreatitis. Ojo nisso, porque pergunta de exame. Dolor abdominal severo, o paciente vai alegar com hipotensão, palidez e sudoração. Todos os signos e sintomas de um choque. Mecanismo pode ser o choque hipovolêmico neurogênico e manejo. Reposição de emergência, ou seja, reposição hidroelectrolítica de emergência, expandir o paciente, monitoreio oxígeno e vias, el MOV. Estudos complementares, o paciente se hace estable e acá nós sí ou sí devemos pensar em Derek Shepherd, aí quando morreu em Grey's Anatomy, porque estavam aí yendo à cirurgia e eles disseram, uma dijo, ele está estable, vamos fazer um ataque, e o outro, não alcança o tempo, vamos fazer cirurgia. Então, ojo nisso, se Grey's Anatomy, por lo menos alguma coisa ajudou. Os estudos solamente se hacen al paciente estable, ¿sí? Hemodinamicamente estable. Paciente inestable vai à cirurgia de emergência. Acuérdense de Shepherd em Grey's Anatomy. Dolor abdominal e choque evolutivo tardio, ou seja, empieza com dolor e depois genera choque. Generalmente é séptico por uma perfuração, nossa, mesmo translocação bacteriana, quando tem moído, tudo isso que já vimos. E a complicação evolutiva de um quadro infeccioso localizado ou generalizado. Que temos que fazer? Cirurgia inicial, laparotomia e procedimentos minimamente invasivos a nosso paciente. Generalmente, o que sí ou sí hay que salir de la cabeza en la hora del orar es lo siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de abdomen agudo? La palabra clave depende. Si es un shock inicial, ou seja, o paciente já chega chocado, o paciente generalmente já vai à cirurgia. ¿Sí? Si el paciente no llega chocado, el paciente se hace los estudios y después se hace cirugía. Eso es muy importante. Y el tratamiento, yo no hablé obviamente, pero el tratamiento va a ser de la causa. Si es una apendicitis, vamos a hacer el tratamiento de la apendicitis cirúrgico. Si es una pancreatitis, no vamos a hacer cirugía, vamos a dejar en observación, vamos a esperar si hay complicaciones de la peritonitis. Entonces, ojo porque el abdomen agudo, para hacer tratamento, depende de la causa. Peritonitis generalizada. Muito importante. Dolor abdominal difuso e severo e signos peritoneais, como, por exemplo, abdômen em tabla. Tipos de peritonitis, primária, secundária e terciária. Não me perguntem por quê, pero a primária é monomicrobiana, a secundária é polimicrobiana e a terciária é estéril. A primária generalmente se dá em pacientes com cirroses que já têm ascites. A secundária generalmente é paciente com perfuração de víscera hueca. E a terciária são aqueles pacientes que passaram por uma cirurgia abdominal e então alguns gérmenes passaram desde a cavidade da luz do intestino até a cavidade peritoneal. Então, isso é primária, secundária e terciária. São os tipos de peritonitis, que é basicamente a inflamação do peritoneo. Qual é a clínica? Clínica, muito importante. E basicamente, o paciente vai alegar com
esse dolor agudo e com o abdômen em tabla, generalmente vai ter fiebre, taquicardia, pode haver hipotensión, obviamente, pero lo más característico es el dolor y el abdomen en tabla, que es la reacción peritoneal, una defensa del peritoneo, y el diagnóstico se hace de acuerdo a la causa. ¿Por qué? No es lo mismo na primária, secundária e terciária. O tratamento também vai ser distinto. Úlcera perforada é quando temos a perforação da úlcera. Todo isso é como se fuera o estômago vomita al peritoneo. Por isso que o paciente, a la diferença de la pancreatitis, é um diagnóstico diferencial de pancreatitis, por isso que em la úlcera perforada, o paciente não vomita. Em cambio, a pancreatitis sí vomita. ¿Por que o paciente não vai vomitar? E isso pergunta de exame. ¿Por que o paciente na úlcera perforada não vomita? Porque é como se o estômago vomita hacia o peritoneo. Ou seja, todo o contenido do estômago vai ao peritoneo. Em cambio, quando temos pancreatitis, não temos perforação do estômago, o paciente vomita. ¿Sí? Essa é a diferença entre úlcera péptica perforada e uma pancreatitis. Pero generalmente, a clínica é muito similar a la pancreatitis, pero ojo, porque o paciente generalmente relata que tuvo como se fuera una apuñalada, o sea, un cuchillazo acá, en el hipogastrio, de manera aguda. Y entonces empezó con toda la sintomatología que es característica de la úlcera perforada, como por ejemplo, generalmente el paciente viene en posición antálgica, ¿sí? El paciente reduce su excursión, reduce su inspiración, para não doler mais na úlcera perforada. Não há ruídos hidroaéreos, há taquicardia, fiebre, abolição da mastidez hepática, justamente porque o aire sube, há signo de Joubert. Então, úlcera perforada dá uma clínica bem llamativa. E também, ojo, porque para ter uma úlcera, o paciente deve ter antecedentes de úlcera péptica. Como nós vamos estudar nosso paciente com úlcera péptica perforada? Vamos estudar com radiografia de tórax, ecografia não nos serve acá porque tem muito aire, então o ecógrafo não anda com aire. E vamos fazer TAC para ver onde está a perforação e vamos tratar esse paciente de maneira quirúrgica. Hay que fazer cirurgia de urgência nesse paciente porque a úlcera não se vai, essa perforação não se vai cerrar solo. Se limpa o peritoneo e aí se interna, obviamente, se interna o paciente, cirurgia de urgência e listo, e antibiótico. Afectações ginecológicas e urológicas, las principales van a ser ginecológicas y urológicas. Nosotros siempre debemos pensar en aquellos pacientes que vienen con un dolor abdominal agudo, que puede ser ginecológico o urológico. Ginecológico, nosotros estamos hablando de un embarazo ectópico o un embarazo ectópico complicado como el roto, que há muito sangrado. Generalmente, o embaraço ectópico se dá queda aí na trompa, e então, como vai crescendo nas primeiras semanas, hasta 16 semanas por aí, generalmente já se complica, se pode já romper, porque acuérdense que o produto de la fecundação, de la fertilização, aí, do encontro do óvulo e del espermatozoide, generalmente deve crescer dentro do útero e não na trompa. Então, quando queda na trompa, a trompa é muito finita, então vai crescendo, 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 e então rompe a trompa e causa a merda. Isso é embaraço ectópico roto. Outro, em urologia, nós sí ou sí, generalmente ginecológicas, não suelen perguntar, pero lo que sí ou sí perguntam em abdômen agudo é urológico. Litiasis renal. La litiasis renal. Duele mucho, el paciente no consigue caminar, generalmente es un dolor lumbar que se irradia, eso es muy importante, dolor lumbar que se irradia hacia la porción interna del músculo, eso es sumamente importante y generalmente es pregunta de examen, tiene puño percusión positivo, porque es importante saber si es un cólico renal, porque el cólico renal, el tratamiento va a ser, ojo, el tratamiento va a ser ambulatorial. Generalmente, se deja el paciente algunas horas en la guardia para dar analgésico intravenoso y reidratación. Pero, por lo general, si no son litos muy grandes, el paciente expulsa esos litos y listo. Chao. Bueno, afectaciones ginecológicas y urológicas, las dos más importantes son esas, y fin de la clase.